eu quero te convidar a respirar profundamente para chegar, né? Eu sei que tá cedinho, né? Se você tá aqui no Brasil, porque tem a galera que assiste de fora, que daí tá em outro horário, mas se você tá por aqui é bem cedinho, né? Então respira, traz aí a sua consciência, esse estado de presença, como pode melhorar cada vez mais, só chega, né? Isso já é muito bom. É para isso que a gente está aqui, para lembrar de como expandir a consciência, do que a gente pode fazer para expandir a consciência cada vez mais. Que coisa boa, né? Hoje eu cheguei aqui na hora, aqui assim como a semana passada, quando eu estava aqui com Valéria, que já está por aí, né, Val? Maravilhosa. Eu tenho visita, então não posso me atrasar. E hoje a gente vai bater um papo super gostoso com a Má. Vou esperar ela chegar por aqui. A Má é aromaterapeuta maravilhosa que vai estar comigo, né? Olha lá, eu, Valéria, a Má e a Charlene, a gente vai estar junto em Campinas no dia 25. Bom dia, Lina! E a gente vai estar junto, né, lá no dia 25, em Campinas, na Vivência Fluir. Se você vai participar, tá chegando, né? Faltam 10 dias, contagem regressiva total. Oi, Lúcia! Bom dia, querida! Se você ainda não está com a gente no dia 25, o que te impede de estar conosco no dia 25, né? Por que não? O que pega, né? O que te impede de escolher? E você sabe que é muito interessante quando a gente começa a fazer esses movimentos de círculo, né? De vivências, tal, do feminino, como isso acaba, né, sendo um convite, mas também como algumas mulheres começam a perceber que existe uma barreira, né, para chegar, para fazer, para acontecer. Então, por quê, né? O que pega? Qual é a dificuldade, né? Então a gente começa, eu acho que é o tempo, é o dinheiro, é com quem eu vou deixar a família, será que eu mereço? Para quê, né? Então são tantas dúvidas, né? E aí é quando a gente percebe, né, como esse nosso feminino, né, ele tá meio que assim, sabe, doentinho mesmo, né? Enfraquecido, deixado de lado, né? Como a gente acaba colocando tantas coisas, né, à frente e se esquecendo de nós, né? Lina, eu iria com certeza. Ainda vamos fazer uma versão Alemanha, né, amada? Eu já me convidei, eu falei, vou ainda, né, fazer um negócio aí, ó, versão Europa. Que delícia, né? Quando a gente participa, as meninas que participaram a primeira vez, né, desses círculos aí, sempre elas querem mais, né? Então, as meninas que, por exemplo, que já vieram aqui no Desperte Deusa, né? E aí elas estão sempre participando agora, porque é muito bom. Porque é muito bom mesmo, né? Só quando a gente tá se permitindo um espaço como esse é que a gente vê como é gostoso, né? Como faz bem. Então fica aqui o convite, mais uma vez, né, para vocês estarem conosco no dia 25 na Vivência Fluir, é das 9 às 6 da tarde, a gente faz uma pausa para o almoço, mas tem coisinhas gostosas, viu, tanto no período da manhã quanto à tarde, porque a gente vai nutrir alma e coração, né, e corpinhos. E quando a gente está em trabalho assim, né, em grupo, e está movimentando muita energia, né, da fome, da sede, sabe? Então a gente fica assim, precisando realmente dessa nutrição, né, dessa pausa para assentar algumas coisas, para ir, né, para uma próxima prática, né, para o papo continuar ali. A Lalina falando, é libertador, potente e mágico, e é mesmo, né? É maravilhoso. Eu faço círculos também online, né, galera? Vocês sabem disso, né? Quando a gente está no FEME, né, nos ciclos agora com as deusas, tem uma turma aí comigo nas deusas, né? Muita coisa que vai chegar aí para 2026, que eu já tô cheia das ideias. Então, quando a gente tem esses momentos, né, é que a gente percebe quão maravilhoso é, né, a Val. A gente só sabe o quanto precisa de um círculo até chegar nele. Exatamente, exatamente. E aí a gente se questiona, né, ou pelo menos a primeira vez que eu fui, né, eu fiquei assim, nossa, por que eu não vim antes? O que me impedia, né? O que eu tinha de ponto de vista? Porque a gente acaba criando pontos de vista, né? E um dos principais pontos de vista é, sabe, mas aí mas por que será, né? Será mesmo, né? Será que eu mereço isso, né? Tem muita crença, né, do não merecimento, né, no feminino. A gente não se coloca, né, como prioridade. Nós somos muito boas, sim, em cuidar e dar, mas a gente precisa também aprender muito a receber.
Então, quando a gente entra nesse espaço, né, entre mulheres, a gente vai aprender a receber, né, a receber um olhar, a receber a troca, né, a receber palavras, a receber, né, da outra que está ali. Então, é isso, né, isso que faz com que a gente se encontre cada vez mais, né, e isso que é bem importante. Então, eu quero aqui, né, reforçar esse convite. O que mais é possível que você ainda não considerou na reconexão do teu feminino, né? Enquanto a Má não chega, né, amores? O que eu quero aqui, vamos abrir uma carta do oráculo só porque a gente ama e gosta, não é mesmo? Deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui. Ai, gente, como pode melhorar, não? O que mais é possível? Ah, cadê meu oráculo? Achei. Quero esse daqui. Quero o oráculo do pão para trazer aqui uma mensagem inspiradora pra gente, né? Você tem um oráculo? Tenha um oráculo. Aliás, estava tendo, bom, não sei se eu posso fazer propaganda, né? Porque na Amazon eles estavam fazendo uma grande promoção de oráculos nesse mês de outubro. Não sei se ainda continua, viu, gente? Mas vale a pena, né? E por que ter um oráculo? Porque às vezes a gente precisa de uma mensagem, né? Que a gente nem imagina que tá precisando, né? Então vou trazer aqui, ó. Vamos trazer uma carta do oráculo. Olha lá. O que saiu pra gente aqui agora? Perdão, né? Aceitar a si mesmo e ao outro como somos é perdoar. Não se prender a mágoas é perdoar. Desligar-se do rancor é perdoar. Compreender os seus próprios erros e os do outro é perdoar. Perdão é cura para todas as dores. Perdão é nos libertar do que nos impede de viver em paz. Então, se você estava precisando aí, ó, lembrar disso, e antes até mesmo, né, do que a gente fala de perdão, a gente lembrar o quanto você se perdoa, né, das coisas aí que você tá vivendo, das algumas, né, às vezes a gente fica assim, meu Deus, né, o que tá acontecendo, né, comigo? Então, eu posso também me perdoar, né? Chegou, Má? Problemas técnicos? Ai, que maravilha! Deixa eu ver se eu consigo te chamar por aqui, amada, senão você me chama. Você me chama aí para participar? A gente estava aqui tirando uma carta do oráculo, né, sobre perdão, que saiu hoje pra gente aqui, uma mensagem. Vê se você consegue aí me chamar. Aí eu já abro aqui para você, né? Aí, muito bem. Foi? Foi! Oi! Bom dia, Bom Má! dia! Ai, que coisa boa! Chegou! Cheguei. Eu já estava aqui esperando, eu já tinha até te chamado no direct, só que eu acho que meu Insta tava desatualizado, sabe? Aí eu Ah! mandei atualizar, apareceu. Ai, que bom, querida. Seja muito bem-vinda aqui, né? Na hora do treino. Eu estava aqui, já tirei até uma carta do oráculo pra gente, Maravilhoso. né? Tava falando da nossa vivência, né? Do que vai acontecer lá no dia 25. E a Má, gente, ela é aromaterapeuta, né? E a gente se conheceu nos círculos. Sim. E assim, né? E aí ela fez esses dias, né? Um reels, assim, juntando várias fotos. Daí eu falei pra ela, falei, nossa, Má, quanta história já, né? História já. Quanta história. Eu fui fazer uma chamada no meu perfil para as pessoas virem assistir a gente. E aí eu fui resgatar fotos nossas. Eu falei, nossa, quanta coisa que a gente já viveu juntas, né? Ai, que coisa boa, que Muitas. coisa boa. A Maia é aromaterapeuta, né, querida? Né, de Sim, coração. sim. Tem uma formação em química aí, assim, né? É, A gente tem a passagem aí pelas academias da vida, né? Mas eu queria muito te ouvir, que você até nos contasse, né, como que você chegou na aromaterapia, o que que é aromaterapia, né? Se a gente pode usar tudo que a gente acha ou não. pode deixar que eu conto. Eu É, adoro falar sobre esse assunto. Bem, eu costumo dizer que eu sou química de formação e alquimista de alma e coração. é linda.
eu entrei, né, no universo assim da ciência através da química. Eu atuei por mais de 20 anos no mundo corporativo, trabalhando mesmo na indústria química, trabalhando com pesquisa e desenvolvimento. E eu amo essa ciência, eu amo essa profissão, eu me realizei muito nesse trabalho, até chegar na aromaterapia por eu falo que é uma sincronicidade assim muito incrível que aconteceu, foi durante a pandemia. Todo mundo que eu conhecia estava usando óleos essenciais. E todo mundo falando que comprava óleos essenciais. E eu, gente, eu não conheço nada disso, né? Que quero começar a usar também. Todo mundo falando maravilhas. E aí fui tentar comprar um óleo essencial. Então fui lá no Google. Gente, como compro um óleo essencial? Tem uma infinidade de opções. Como que eu faço essa escolha, né? E aí, falei, gente, é um universo, eu preciso de orientação, como eu faço? Aí, nas minhas pesquisas, né, de Google, assim, como escolher um óleo essencial, que um monte de gente deve fazer também, eu caí numa entrevista de uma aromaterapeuta, entrevista por escrito, né, assim, a repórter Sim. ia fazer perguntas, e ali foi o primeiro lugar que eu encontrei informação um pouco diferente do que eu estava vendo até então, né? Eu estava encontrando receitas milagrosas e para um monte de finalidade, né? E ali ela estava dizendo da importância de um uso responsável, da uma orientação profissional. Eu, nossa, precisa de uma orientação profissional para comprar um óleo essencial, não é só um cheirinho bom, né? E aí eu gostei dessa moça e fui procurar informações sobre ela. E aí descobri que ela tinha uma escola de estudos de aromaterapia e eu me inscrevi na newsletter lá da escola para receber informações do próximo curso. E aí eu lembro que estava final de ano, assim, e eu recebi depois um e-mail avisando que estava abrindo uma próxima turma. E eu lembro que eu dormia e acordava pensando nesse curso. Eu dormia e acordava pensando nesse curso, porque eu quero fazer esse curso. Só que eu lembro de abrir a ementa do curso e só ver a seguinte informação: Química dos óleos essenciais. Então ia ter um módulo de Química dos óleos essenciais e todo o resto eu não dei importância. E aí, no fim das contas, eu acabei decidindo fazer o curso. E quando começou o curso, era um curso de formação profissional para formar aromaterapeutas. E aí eu lembro na primeira aula, quando ela disse: Bem-vindos, futuros aromaterapeutas. Aí eu, como assim? A gente não vai estudar química dos óleos essenciais? E aí foi uma bela de uma pregada de peça, assim, do meu inconsciente, porque É. se eu tivesse realmente naquele momento, né, me atentado a detalhe, olha que eu sou detalhista, sou extremamente analítica, pondero para tomar decisões, mas nesse momento da minha vida foi uma escolha, assim, muito por um impulso, assim, que parecia que ficava borrado o resto da informação para eu realmente só olhar o que ia me fazer decidir escolher esse caminho, né? E aí eu entrei nesse universo e fui me apaixonando cada vez mais. E durante a formação tinha que fazer estágio, trabalho de conclusão de curso, supervisão, coisas que eram assim completamente fora, né, do que eu conhecia até então de trabalho. E ali aquilo foi me envolvendo de uma forma, eu fui ficando cada vez mais apaixonada. Até que chegou um ponto que ficou insustentável eu permanecer no mundo corporativo, porque eu até então gostava muito do que eu fazia, gostava das pessoas, gostava de tudo, da empresa, mas assim, eu não era apaixonada. Eu descobri que eu não era apaixonada por aquilo, eu me tornei apaixonada por outra coisa, né? E atender pessoas e começar a ver resultados ali nos atendimentos, nos trabalhos com os óleos essenciais, aquilo foi me deixando assim maravilhado. Então eu decidi fazer essa transição de carreira, já completou 3 anos, foi em 2022, assim como você, né, É, Sil? mesmo ano. Foi o ano das O viradas. ano das viradas, né? E aí, desde então, eu tô nesse processo, né? E aí, cada vez fazendo mais cursos, formações, estudando, aprimorando. Essa minha primeira formação foi em aromaterapia integrativa. Então, além de estudar os óleos essenciais, a química dos óleos essenciais, eu também estudei as medicinas tradicionais para entender o ser humano, para esse olhar integral do ser humano. E isso foi algo que me transformou muito, porque foi um processo curativo e vem sendo para mim também, É. né?
E depois a gente se encontrou em outros cursos, porque daí esse foi meu primeiro curso fora ali do script corporativo, né, a aromaterapia. Aí nisso eu fui fazer curso de sonhos e fui fazer outros cursos de autoconhecimento. E num desses a gente se conheceu É, exatamente. Que bacana, né? muito. E nesse curso que a gente se conheceu, inclusive, aconteceu algo muito importante para minha jornada, assim, dessa transição de carreira, porque é, eu sempre desejei muito trabalhar com grupos, fazer grupos terapêuticos, né? Desde a formação, o meu trabalho de conclusão de curso foi uma jornada terapêutica em grupo e eu me encantei por esse processo. E nesse grupo de amigos que a gente fez no curso de autoconhecimento da doutora Fran, Sim, né? é, A gente acabou ali na empolgação, né, de se conhecer, pessoas que falam a mesma língua e que gostam das mesmas coisas. A gente combinou um encontro que acabou virando um retiro, né? Foi exatamente. Foi muito bom. uma coisa assim que começou de forma despretensiosa, a gente só queria reunir os amigos para se conhecer pessoalmente, e aí E a gente virou. passou o final de semana A juntos, gente passou o final de semana inteiro juntos e cada um fazendo prática. levando práticas e ali eu lembro que foi o meu salto de fé, eu costumo dizer, porque né, vários terapeutas e pessoas de diversas áreas oferecendo alguma prática, alguma vivência para os amigos ali para conhecerem. Eu falei, ah, então eu vou oferecer uma vivência em aromaterapia. E eu lembro que presencial foi o meu primeiro movimento, assim, de conduzir um círculo, de conduzir um grupo de pessoas numa vivência e foi muito transformador para mim estar ali. Foi aquele reconhecimento de nossa, é isso que eu quero fazer para mim, para o resto da vida, sabe? Foi lindo. Foi muito impactante assim para mim estar ali e foi legal resgatar essas fotos agora, né? Para começar Pois a falar. é, que coisa boa, né? Que coisa boa. E assim, gente, quando eu vi a Mar nessa primeira experiência em grupo, tudo, ela vai se lembrar, né? Porque eu olhei para ela e falei assim: Nossa, você tem uma conexão com a energia de Maria Madalena, né? Ela, sério, você não percebe? Ela fazendo a prática e eu só visualizando, chegando assim, né? A energia de Madalena acompanhada, né? De uma egrégora muito forte, né? Feminina, né? Então já existia ali no teu campo, né? Para quem não sabe, né? Eu visualizo muita coisa. É uma energia do feminino muito amorosa, né, Márcia? Você tem isso muito natural em você. E aí, assim, até que depois a gente foi para o TC, né? E aí a gente se reencontrou lá, né? E se aprofundou, e daí é que nasce, né? Também, né? Esse nosso trabalho com Fluir. Como que a aromaterapia, ela pode ajudar o feminino? A aromaterapia ela pode ajudar de várias formas, né? Tanto homens quanto mulheres, quanto animais. A aromaterapia, assim, falando brevemente, ela é o uso dos óleos essenciais, que são extratos naturais de plantas medicinais. Então, é extrair ali o conteúdo concentrado das propriedades medicinais das plantas. Pode ser de flores, de ervas, de cascas de árvores, de raízes, de sementes. A gente tem aí extratos de várias partes de plantas. E esses extratos concentrados, eles tanto trazem aromas próprios, por isso que é a aromaterapia, então o aroma da Uhum. planta, mas o óleo essencial ele é muito mais do que o aroma. Numa gota de óleo essencial, a gente pode encontrar de 10 a 20 componentes químicos. É uma Uhum. complexidade muito grande, Enorme, né? enorme, assim. E tem plantas que conhecidamente são medicinais e usadas para a saúde da mulher, né? A gente tem várias plantas para essa finalidade, que a gente pode ter os usos medicinais comuns que a gente conhece, os chás, as receitas, né, mais tradicionais. E aí, esses extratos puros, concentrados, eles podem ser aliados em várias fases da vida da mulher, tanto para questões, né, de saúde mesmo, física, como questões de saúde emocional. E aí a gente amplia o espectro para
várias coisas que a gente pode imaginar, tanto tratamento de questões crônicas como agudas, crises de ansiedade, estresse. E a gente tem usos diversos que podem ser feitos com aromaterapia. Tem o uso, né, conhecido, tradicional, que é por inalação, que é realmente essa via olfativa de recepcionar esses componentes. E aí a Uhum. ligação do olfato, ele é direto com o nosso sistema nervoso central. Sim. Então, a entrada dos componentes dos óleos essenciais no nosso sistema, como um corpo, ele é, através do sistema nervoso central, disparado mensagens para o corpo todo. Então, ele atua de uma forma sistêmica no nosso organismo. Então, pela via inalatória, muitas vezes, a gente consegue obter melhora de uma dor física, porque através do sistema nervoso central disparam esses sinais muitas vezes de um equilíbrio do sistema, uma redução de dores, uma regulagem aí nas descargas de substâncias que promovem estresse, ansiedade e tudo mais. E aí a gente tem também vias de contato direto com a pele. Então tem a via olfativa e tem o contato com a pele. Lembrando que a gente nunca deve usar um óleo essencial puro na pele, Tá. sem diluído num óleo vegetal, é a forma mais comum, né? E mais fácil, assim, de diluir. Pode ser qualquer óleo extraído a frio, prensado a frio. Então, às vezes a gente não tem óleos de uso, assim, mais cosmético em casa. Então, pode ser muitas vezes um azeite de oliva, que Uhum. é um óleo extraído a frio, e diluir. A gente está falando de diluições muito pequenas. A gente está falando aí para uma colher de sopa que tem aproximadamente 10 ml de óleo vegetal, a gente pode pôr de 1 a 2 gotas de um óleo essencial, e isso aí já é suficiente para uma atuação muito significativa, às vezes numa batida que você teve, você quer, né, aplicar. Uhum. Mas voltando para a saúde da mulher, os usos com massagens relacionadas às chakras. Eu gosto muito dessa abordagem, usando aí princípios da medicina indiana. Uhum. Os chakras, eles estão, né, distribuídos ao longo da nossa coluna vertebral, e cada chakra, cada zona representativa de chakra está ligado a coordenar e gerenciar, ser o maestro de determinados órgãos e sistemas do nosso corpo. Então, se a gente está buscando, por exemplo, dependendo da busca, eu quero mais aterramento, eu quero, né, ter ali mais, cuidar mais da minha presença, eu quero sentir meu corpo mais presente, a gente está falando de primeiro chakra, que é o chakra Base. base, que está ali na base da coluna, né, na região do cóccix. A gente tem zonas representativas desse chakra no corpo. Então, uma massagem nos pés com óleos essenciais que promovam aterramento, eles podem trazer, através desse sentido, do tato, do toque, e que o aroma, evidentemente, também se torna Uhum. presente, para fazer um trabalho com relação ao aterramento. Questões genitais, de aparelho reprodutivo feminino, a gente tem ali o segundo chakra, Swadhisthana, que está ali representado aproximadamente 3 dedos abaixo do umbigo. A gente pode fazer massagens nessa região também, com óleo, por exemplo, de gerânio, que é um óleo muito usado para a saúde É. feminina. Ele traz uma regulação endócrina e cuida desses sistemas de uma forma muito bonita. O Uhum. óleo de gerânio, ele é um óleo que fala de amor próprio. Então, ele é Olha. muito bonito para trabalhar questões de autoestima, de amor próprio. Então, ele tem toda essa parte física, que ele pode Uhum. criar na parte da saúde da mulher física mesmo, como a parte emocional e energética. A gente fala que os óleos essenciais têm estudos mostrando, e tem linhas da aromaterapia que trabalham nisso, mostrando a atuação dos óleos essenciais a nível energético. Então, quando a gente está falando Sim. de trabalho correlacionado a chakras,
a gente está fazendo estímulo, equilíbrio, nutrição de pontos energéticos do nosso corpo. E os óleos essenciais são instrumentos maravilhosos para Para promover isso, né? Que isso. legal. Tem até uma pergunta aqui da Lina, Mar. Para libido, tem algum para massagear ou inalar? Um óleo maravilhoso para libido é o Ylang Ylang. Eu adoro. É bem gostoso. Ylang, assim, ele é um óleo que desperta o prazer pela vida. É muito mais do que, né, essa questão de ser afrodisíaco. Ele é realmente o prazer pela vida, despertar essa sensualidade, o prazer de viver. Ylang Ylang é ótimo. E um que é muito, muito maravilhoso é o jasmim também. O óleo de jasmim. Ele é um pouco mais caro, ele é mais difícil até de encontrar. Ele é incrível, mas o Ylang Ylang ele entra como uma alternativa mais acessível. E só que o Ylang Ylang tem que tomar cuidado porque ele é irritante à pele, então tem que ser uma diluição bem baixinha quando for Tá. usar. E nunca usar na parte genital mesmo. Então a gente vai fazer massagem corporal na pele, mas os óleos essenciais em mucosas tem que tomar muito cuidado. Então fazer uma diluição aí de 0,5% já é assim um nível bem adequado de Ylang Ylang. Estamos falando de uma gota para aproximadamente 10, 15 ml aí. Tá. A Lina até falou, ó, tem o uso no inalador. Libido para mulheres na perimenopausa. Né? Olha lá, Ylang Ylang. Agora me veio aqui uma coisa, até para perguntar, né? Que eu falei assim, nossa, eu adoro. Gerânio, que você citou, eu amo também, assim como jasmim, né? São aromas que, para mim, são gostosos, né? Me remetem ao feminino. Mas assim, amigas, né? Que quando eu falo do gerânio, ai, não suporto. Quando a gente não gosta, por exemplo, de um determinado aroma, isso tem algum significado aí por trás? Tem. Olha lá, Tem até uma gatinha aqui, ó, que olha você lá, falou e participando. passou, tá participando. Ai, que lindo! Ela adora bolinha de papel e de plástico. Ela achou uma bolinha e ela tá chamando para brincar. Que lindo. Lucy, Pode deixar. muito, muito alta, que para mim tá alta. Não sei se aí para vocês Ela vai, ouvem. daqui a pouco ela vai pausar aí. Olha lá. O que que acontece? Quando a gente faz uma avaliação olfativa de um óleo essencial, esse é um recurso de anamnese, né? Que eu Uhum. uso, eu faço os atendimentos. Eu escolho os óleos essenciais de acordo com a queixa da pessoa, né? Então, vamos supor, ela chega com uma queixa de, eu tô com uma questão de autoestima, é, e então eu gostaria de trabalhar isso com aromaterapia. Aí eu vou selecionar os óleos essenciais e certamente o gerânio ele vai estar na minha lista, né? Uhum. Durante a avaliação olfativa, o que que vai acontecer? É por inalação que a gente faz, né? A avaliação, a pessoa fica deitada, inalando o óleo essencial e ela vai me relatando que sensações ela tem no corpo com essa inalação. E Tá, esse não gostar, ele vem muito frequentemente nesse momento. olha. Ela já relata uma questão de autoestima, e aí o óleo essencial ele vai realmente direcionar ali se a pessoa tem realmente questões com isso. Eu já vi transformações lindíssimas acontecerem com óleos essenciais, e o que que acontece? Num primeiro contato, ela pode realmente até ter náusea, ter um efeito muito ali importante, intenso, de reação ao Uhum. a reação realmente do corpo dela. E ao longo do trabalho, a gente, claro, não vai forçar uma inalação se a pessoa não está gostando, se está causando, né, um mal-estar. A gente vai por outros caminhos, contornando. Tá. Normalmente, a massagem com o óleo diluído, ela é mais aceita. E aí a gente vai começando em pontos mais distantes aqui. Então, vamos começar com uma massagem nos pés, vamos trabalhando em cada chakra para ir fazendo esse equilíbrio, essa nutrição.
Tem uma cliente minha que aconteceu isso com o gerânio, então, né, é interessante de contar. Ela, assim, tinha náusea, ela tinha dor de cabeça, ela não podia sentir o cheiro do gerânio. Aí a gente fez todo um trabalho com outro óleo essencial de limpeza inicialmente, foi toda uma jornada aromaterapêutica até chegar no gerânio. Quando chegou no gerânio, ela já estava mais aberta para ele, depois de passar por um processo de limpeza de crenças, tudo mais. Tudo isso com óleo essencial. Hoje ela tem um gerânio tatuado, de tanto que ela se apaixonou. Que Ela, assim, legal. passou por uma transformação tão linda na vida depois de vivenciar essa experiência, que foi realmente isso do encontro com ela mesma, que o óleo ali fez o convite e ela aceitou passar por essa jornada, essa transformação, até chegar o momento de que o gerânio virou o amor da vida dela. Ela ama. Então, quando a gente não gosta de um óleo essencial, daquele aroma, não quer dizer necessariamente que a gente tenha um problema, mas quando a gente está em ambiente terapêutico estudando isso, pode sim trazer respostas e informações em relação a questões que a gente precisa trabalhar. Sim, pode ser um caminho, né? Pode ser um caminho. E eu falo, né, que a avaliação olfativa ela é muito interessante, porque às vezes a pessoa não relata alguma questão ali na anamnese, na conversa que a gente tem inicialmente, na avaliação olfativa isso se revela. Então aparece ali alguma questão, às vezes a pessoa nem lembra, né? Então, durante a avaliação olfativa, ela sente, por exemplo, nossa, me deu aqui um aperto no peito, me deu aqui uma contração ao inalar esse aroma, e aí durante a inalação vem uma memória de infância, às vezes, alguma coisa. Nossa, me lembrei da casa dos meus avós e como era. E aí quando a gente traz para conversa depois, e essas, né, memórias vão vindo à tona, a gente consegue encontrar um fio condutor ali de um trabalho que precisa ser feito muitas vezes, um trabalho com algum trauma, com alguma questão que tem raiz ali na infância, às vezes. É Que bem. legal, né? Porque E aí essa consulta assim com a aromaterapia, ela só é presencial? A gente já querendo saber, né, gente? Aproveitar a máquina. não dá para a gente fazer online também. Eu já Olha, fiz atendimentos online, aí como que eu faço? A gente conversa antes, faz essa. De qualquer forma, tem essa conversa inicial para entender a queixa, fazer uhum, essa anamnese completa, faço toda uma avaliação de saúde, e aí, como eu vou escolher os óleos essenciais para avaliação olfativa a partir dessa anamnese, né? Então eu sempre faço a escolha direcionada para aquela pessoa, é muito individualizado, né? sim, E aí eu monto um kit e com os óleos essenciais e mando para casa da pessoa. tá, Marco uma sessão, aí a gente tem que estar, né, juntas no vídeo. sim, E aí a gente combina, eu vou dando orientação para a pessoa ou deitar ou ficar sentada de uma forma confortável, de forma que eu possa ver a maior parte do corpo da pessoa, porque tem coisas, tem reações que a pessoa nem percebe que ela teve durante a inalação e eu ali com o meu olhar, né, atento e já com uma treinado, né? treinado para isso, pô, eu consigo perceber e aí a gente consegue ter muitas respostas na avaliação olfativa. Então tem tantas coisas que a pessoa vai me relatar, como as coisas que eu vou observar durante esse processo de inalação consciente com os óleos essenciais. Então é super possível de fazer à distância também. E depois, né, vai ter ali a jornada terapêutica, que a pessoa, a partir da avaliação olfativa, vamos escolher o óleo essencial e ela vai fazer o uso. Aí a gente vai muitas vezes escolher juntas a melhor forma de uso, por inalação, por massagem. Muitas vezes dá para a gente fazer também imposição de mãos nos chakras, né, simulando como muitos tratamentos energéticos que a Sim, gente usa o poder de cura da própria mão também é possível de ser feito. Tem uma variedade aí grande de formas de uso dos óleos essenciais que a gente pode aproveitar. que maravilhoso, né? Tem coisas assim que eu não sabia realmente, né? Porque eu acho que essa coisa
dos cheirinhos, né? Às vezes a gente vai usando, porque tem aquilo também, né? Mas, por exemplo, assim, lavanda. Aí todo mundo fala, ah, porque a lavanda é maravilhoso, porque daí ajuda, sei lá, relaxar, dormir e tal, né? E a gente nem imagina, né? A Nossa, gama de possibilidades que tem. Por isso que é legal, né? Assim, eu sou, e você sabe bem disso, né? Eu sou muito encantada, né? Com autoconhecimento e com ferramentas de autoconhecimento, né? Então, vai me encantando, porque existem muitos caminhos, né? Quando você se vê, às vezes, num caminho, você fala, ah, parece que isso daqui acho que não está fluindo para mim, né? Que outro caminho que existe, né? Mas não parem de caminhar, né? Vão se descobrindo, né? Porque existem possibilidades, né? E a muito. gente vai fazer práticas de aromaterapia, né? Na vivência. Imagina se a gente vai perder a mala. Assim, Ai, desse jeito. resisto. Eu falei para vocês, né? Na nossa reunião, eu falei, gente, É, resisto, vou colocar uma prática com óleos essenciais, porque, tem assim, que ter, né? a aromaterapeuta que habita em mim não resiste, assim, a fazer esses convites. Porque tem uma questão, né? Quando a gente traz para os nossos sentidos, a Sim. gente sai um pouco da mente. É, Então, eu assim, considero a aromaterapia uma ferramenta sensacional para pessoas que têm dificuldade disso, de sair do cabeção e tá. tem que ir para o corpo, né? Então, a gente tem muitas possibilidades de práticas para ir para o corpo, né? E eu considero que a aromaterapia, através da via olfativa, é uma ferramenta assim muito ali imediata, é direta. Você sente um aroma, é impossível você não vir para o seu corpo. Você tá, né? O seu sentido tá te convidando a vir para o momento presente. Não tem como você ficar pensando lá no problema. Você tá ali sentindo aquele cheiro, você vem para o momento presente, você se conecta com o seu corpo quase que imediatamente. Então, eu acho que esse foi o meu grande encantamento com essa ferramenta, sabe? Com essa beleza que é e é tão antiga, tão ancestral, né? A gente tem relatos aí de antes de Cristo, da época dos egípcios, de usos É. de óleos essenciais de forma terapêutica. Então, é uma medicina, a gente pode chamar assim, que tem aí, remonta a civilizações muito antigas que já colhiam os benefícios do uso dos óleos essenciais, né? Pra- Perfeito, né? Aline, aqui, ó. Uso muito a minha intuição para escolher quais óleos colocar no meu inalador. Maravilhoso. É É isso. isso. E a gente sente muitas vezes, né? Ah, hoje eu preciso de um acolhimento, hoje eu quero uma expansão, hoje eu quero uma energização. E aí, na minha formação, a minha professora ela falava: vocês precisam vivenciar como aromaterapeutas os óleos, porque vocês vão criar essas identidades próprias com cada óleo. Então, a gente tem a listagem de propriedades de óleo, as fichas, né, de propriedades, tanto para questões físicas, como emocionais, energéticas, mas cada pessoa vai desenvolver ali a sua conexão com aquele óleo essencial e vai realmente, através da intuição, sabendo. A gente tem essa sabedoria interior mesmo. Quanto mais a gente se apropria disso, mais a gente colhe os benefícios, né? Sim, sim. A gente encontrar caminhos para viver bem, né? Exato. É muito Para maravilhoso. viver com qualidade, né, gente? Porque, assim, senão a gente entra naquele piloto automático total, cai na piscininha de merda. Oh, misericórdia! Misericórdia. Para como Então, que eu faço para sair daqui, né? Como que eu faço? Então, assim, o que eu posso ter de ferramentas comigo, né, para poder então, né, sair desse estado, né, que às vezes é de contração, é de não vejo saída, ou de que eu estou muito mal. Então, o que que eu posso fazer, né? E aí eu acho que assim, tudo que a gente puder agregar de conhecimento e saber que existem possibilidades é muito bom, é, né? exato. É muito. Mas eu queria muito que você fizesse o convite para a nossa vivência, porque que é bom estar em círculo. A gente é suspeita de falar, É, porque assim como você, como a Val, que já esteve aqui, né, é, contigo, eu também passei por um processo de transformação nos círculos. A gente se conhecer, se reencontrou, né, numa é. formação
do feminino, para atuarmos como terapeutas do feminino, e tivemos vários círculos de muita cura, de muita transformação. Então, a possibilidade da gente estar entre mulheres, da gente se reconhecer na outra, de receber esse lugar de, poxa, eu me conheço nesse lugar, eu me reconheço, eu me reencontro comigo mesma ao estar aqui com outras mulheres. É uma oportunidade que eu realmente ouso a dizer que todas as mulheres deviam se permitir, pelo menos uma vez. Sim, E aqui a gente está reunindo, né, nessa proposta do Fluir, práticas terapêuticas de cada uma de nós, né? Somos terapeutas do feminino e temos outras práticas terapêuticas também na sim. nossa Na manga. ação, na nossa manga. Então, cada uma vai trazer aí um pouco do seu saber, da sua experiência com essas práticas terapêuticas e em círculo de mulheres. Então, eu quero muito convidá-las a se permitirem esse momento de autocuidado, de conexão consigo mesmas e de vivenciarem na pele, na alma, no coração, essa experiência de conhecer um círculo de mulheres, o que é estar num círculo de mulheres e poder vivenciar práticas terapêuticas, práticas transformadoras. Sim, né? O feminino ele se cura em grupo, né? Se cura em grupo. Como é fundamental. É muito. E para muitas mulheres pode ser bem desafiador estar em círculo com mulheres muitas vezes desconhecidas. Talvez conheça uma de nós, né? É, E aí, quando a gente vivencia isso, eu passei por isso também, quando né, dei esse passo de assumir esse risco de estar num lugar desconhecido. Dá aquele frio na barriga, a gente fica com aquela sensação, nossa, quem eu vou encontrar lá? Como vai ser? Como que eu vou ser obrigada a ficar falando de mim? Eu vou ter que ficar me expondo? Dá essa certa insegurança. E quando a gente chega lá e a gente descobre que pode ser muito diferente do que a gente já vivenciou, muitas vezes em outras experiências de grupos, né? Muitas vezes quem trabalha em ambiente corporativo vivencia dinâmicas de grupo uhum, e outras, né, experiências assim que muitas vezes são desconfortáveis, que muitas vezes tiram realmente, né, a pessoa ali de um lugar mais de zona de conforto, e que tem que se expor e que tem que falar. E eu acho que é uma oportunidade assim de romper com esse padrão que a gente vê, que é muito, né, patriarcal mesmo, de exposição, de uma pressão para você se expor. Num círculo de mulheres não existe isso, né? é, Existe o respeito acima de tudo a quem você é, ao seu espaço, a você ter sim o seu espaço de fala, se você quiser, mas você também ter o seu silêncio respeitado, se você assim desejar. Então, essa conexão com o sensível, com o sutil, com a sutileza de uma condução que vem do feminino. ai, e é tão maravilhoso. A Fer falando, já fiz e recomendo, é maravilhoso mesmo, É né? maravilhoso mesmo. E Então a, a gente é tão bom. e a gente tem esse papel, né, de fazer o convite. A gente está aqui como instrumento É, realmente. A gente vivenciou aquela coisa, a gente já vivenciou uma coisa tão boa que a gente quer realmente multiplicar, expandir, trazer essa experiência para outras pessoas também. Que sim, outras mulheres possam se reconhecer, se reconectar ao sim, círculo. exato. Porque o nosso papel, até como terapeuta do feminino, é propiciar espaços, né, para os círculos, é criar, né, a energia para um círculo. Então, é ofertar isso. Então, é procurar um lugar que seja legal, né? Sentir a energia do lugar, pensar nas práticas, no que a gente vai trabalhar com esse. Então, existe todo esse cuidado para receber as mulheres, né? E cada uma que vai chegando, a gente vai sentindo no campo, né? Então, assim, cada uma que vai chegando, fala, olha,
fulana chegou, olha, tem mais uma e tal. A gente vai sentindo isso muito forte no campo, né? Então, o Ah, nosso papel aqui, né, meu e das meninas aqui como terapeutas, é criar espaços para isso, né? É ofertar esse lugar. Olha, é só chegar, né? É só vir, né? Vem aqui. E a gente chega com receio, porque existe uma parte do nosso feminino que está muito machucado, que é o que eu estava falando até antes, né? De você chegar, mas como existe tantas dores, né? Ainda, né? Então a gente tem essa desconfiança, a gente tem medo da exposição, a gente tem medo de estar fazendo errado, a gente tem medo, né? A gente tem medo da comparação, né? Então a gente vai para um espaço, né, de se sentir inadequada, invalidada, e estar entre mulheres é resgatar isso. Nós precisamos, dentro de uma sociedade que é tão patriarcal, de um sistema que está tão instalado, resgatar esse feminino forte, poderoso, que se respeita, que se apoia, né, que se nutre. Então, ter esses espaços, eles são espaços de nutrição. Eles são espaços terapêuticos, sim, mas eles são espaços de nutrição, eles são espaços de conforto, eles são espaços, né, de muita força interna. Ontem eu estava num atendimento com uma querida que está, né, considerando ir, né? E ela falou assim: Nossa, eu vou decidir essa semana porque eu preciso me nutrir. Foi tão bonito ela falar isso, né? Falei: Sim, existe o caminho individual, como sempre eu falo aqui, falo para as minhas clientes também. Existe o caminho individual, sim, quando a gente está ali na nossa busca, né? Pessoal, da nossa terapia, né? Das nossas questões. E existe esse momento do coletivo, de estar entre mulheres. Então, se você quer resgatar isso, se você sente, né? Então, só venha, né? Tá sendo tudo muito gostoso. sim. E a Ai, Má tá fazendo um monte de coisa, gente. Com essa alquimista de alma aí, olha. Mulher tá que tá fazendo coisa. então, a gente começa a pensar, né, nos detalhes de tudo que a gente quer ofertar e a gente quer, assim, proporcionar uma oportunidade que elas continuem depois que forem para casa, né? É, E ali é, o círculo, a levar uma parte. Então, vai ter presente especial para as participantes, para levarem ali uma oportunidade de ter rituais de conexão com os elementos, porque a gente, né, a proposta é trabalhar com os elementos, essa conexão, essa reconexão com os elementos da natureza através das práticas que a gente vai convidar e depois ir para voltar, para ir para casa. Então, vai ter presentes, vai ter mimos para quem estiver lá exatamente. e continuar em casa esse cuidado. Gostoso demais. Bom Muito, demais. Ai, querida, que coisa boa, né? muito bom. Ai, muito bom. A Má, para quem quiser fazer atendimento com ela, só entrar em contato, né? Vamos me chamar, a gente Só marca. chamar Macarraro. O seu é Macarraro Aroma. Ponto Ponto. Aromaterapia. É isso. E a Má tá em Jundiaí, Eu tô em Jundiaí. minha Tô em... terra natal. Sou de Jundiaí, nasci em Jundiaí. Quantas sincronicidades nesse nosso Até encontro. nisso, né? Isso. Incrível. Bom, então estamos lá, dia 25 de outubro. Estamos aí há 11 dias, né, Si? Da 10? Fluir. 10 já? Hoje é 15 já. Verdade, 10 dias. Nossa, 10 dias. Gente, tá chegando. Tá chegando e vai ser muito bom. A gente espera. E queria te agradecer demais, né? A contar mais sobre a aromaterapia, Má, foi muito bom, né? A gente ter esse momento com você. A Má é isso, gente. Olha, ela, né? Essa coisa deusa, ela é uma Atena, Perséfone, Ártemis, Deméter misturada. Acho que eu acertei todas. somos todas, né, Si? Todas. Estamos aí, né? Na deusa, né? Na força da deusa. Queridas, olha, um excelente dia para todos. Um beijo. À noite a gente vai se ver, né? À noite. Até à noite. À noite a gente tem ainda últimos detalhes aí para acertar a nossa vivência. Beijo no coração, viu? Muita gratidão. Beijo, gratidão. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.